Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e esse é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje, como nós anunciamos no programa anterior, nós vamos estar tratando sobre o segundo de dois grandes problemas que afligem o judiciário brasileiro. Estamos falando do ativismo judicial. No programa anterior, nós falamos sobre a tese do garantismo penal. Desta vez, ao falarmos de ativismo judicial, não estaremos falando propriamente de uma tese. Na verdade, estaremos falando sobre uma prática bastante comum, lamentavelmente, em nossos dias, dentro da prática do direito, e que está absolutamente divorciada do bom direito. Por quê? Porque o ativismo judicial trata-se do juiz, do magistrado, agindo fora dos limites de sua função, além dos limites estabelecidos pelo seu ofício. O ativismo judicial consiste em uma ampliação do papel do juiz estabelecido pela própria legislação. Todas as vezes que alguém entra com uma petição no sistema judicial, o juiz é provocado, ele é chamado a responder sobre aquela questão, sobre aquele litígio que envolve duas ou mais pessoas. E quando ele vai tomar a sua decisão sobre aquele caso em tela, quando ele vai emitir uma sentença sobre aquela questão, sobre aquele litígio, ele deve fazê-lo dentro da lei, dentro dos limites estabelecidos pela lei, conforme aquilo que a lei fala sobre aquela situação. Isso é um mandamento, isso é uma obrigação para o juiz. O ativismo judicial ocorre justamente quando o juiz, na hora de emitir a sentença, no momento em que ele decide sobre a causa, em vez de fazê-lo em conformidade com a lei, ele amplia a sua função como juiz, ele começa a legislar, e quando a gente fala de legislar, significa que ele está fazendo algo que não lhe é próprio, é algo que é próprio de outro, ou seja, do legislativo. É outro poder que faz isso, e não ele. Aliás, ativismo judicial nada mais é do que uma atitude que fere a separação entre os poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo, como o próprio nome diz, executa, o legislativo, como o próprio nome diz, legisla, e o judiciário apenas julga. Agora, o que dizer quando o judiciário começa a legislar? E ao legislar, no caso do ativismo judicial, que é quando o juiz proativo toma uma decisão em que ele acaba fazendo as vezes do legislativo na sua decisão, nós temos duas coisas que acontecem geralmente. Há aqueles casos em que o juiz, ao legislar, ele apenas está tentando preencher lacunas dentro da legislação. Esse é um caso menos grave, mas não deixa de ser um perigo, porque ao tentar preencher lacunas na legislação, ele pode estar criando leis que, na verdade, não são justas, além do que não é função do judiciário legislar. Isso quem tem de fazer é o legislativo. Mas existe a situação mais grave ainda. É quando, ao legislar, na sua sentença, porque no ativismo judicial, repito, aquela sentença nada mais é do que um ato em que o juiz está legislando, o juiz, ele simplesmente se choca frontalmente com aquilo que a lei diz. Nós temos casos de ativismo judicial em que o juiz não simplesmente preenche lacunas dentro da lei. Não. Ele simplesmente vai contra aquilo que a lei diz. Às vezes é algo muito sutil, ele vai apenas contra o espírito, o sentido da lei. Ele distorce sutilmente aquilo que a lei diz. Mas, noutras oportunidades, a coisa é muito mais grave. Ele vai frontalmente contra aquilo que a legislação afirma. Tivemos um caso recentemente no Brasil, quando o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma causa em que havia um aborto envolvido, ele simplesmente emitiu uma sentença que vai totalmente contra aquilo que o Código Penal estabelece em relação ao aborto em nosso país. Vamos
relembrar como é que foi esse caso? Em 2013, 10 pessoas foram presas em flagrante em uma clínica de abortos em Duque de Caxias. A clínica foi fechada em março daquele ano. Ela era administrada por uma enfermeira que agenciava os abortos, dava os primeiros atendimentos aos clientes, recebia o dinheiro e ainda distribuía o lucro à equipe. O médico responsável pela clínica já respondia por 4 processos por prática de aborto no Rio de Janeiro. No início de 2014, a equipe abortista teve a sua prisão preventiva decretada. Todos fugiram e permaneceram foragidos. Mesmo foragidos, continuaram a trabalhar na prática do aborto. A enfermeira, inclusive, abriu, junto com um falso médico, outra clínica de abortos em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E foi nessa clínica que ocorreu uma tragédia. Jandira Madalena dos Santos descobriu que estava grávida, ela era casada, mãe de 2 filhos, e resolveu, com 4 meses de gravidez, procurar a clínica de Campo Grande para abortar. Ela pagou R$ 4.500 pelo aborto e durante o ato houve um grave erro médico que acabaria ceifando a vida de Jandira. Isso ocorreu em agosto de 2014. Os responsáveis pela clínica de aborto não procuraram um socorro nem familiares de Jandira e, para tentar esconder o crime, simularam um assassinato. Eles deram um tiro na cabeça de Jandira, apagaram as digitais dela, mutilaram os seus membros e queimaram seu corpo. A arcada dentária de Jandira também foi arrancada para impedir a identificação do corpo. O carro da vítima foi levado para um sítio em Guaratiba, no oeste do Rio de Janeiro, onde também foi queimado e abandonado. O cadáver, no final das contas, foi encontrado e, por meio do DNA, foi descoberto que se tratava do corpo de Jandira. Denunciada pela polícia como chefe da clínica, a enfermeira mudou de residência e de cidade 5 vezes em 2 semanas, mas acabou presa por causa da clínica de Duque de Caxias e por causa da clínica de Campo Grande. Se considerarmos apenas o crime envolvendo o assassinato de Jandira, os acusados poderiam ser condenados a apenas de até 52 anos de prisão. Os crimes pelos quais eles respondiam eram homicídio duplamente qualificado, fraude processual, destruição e ocultação de cadáver, formação de quadrilha e vários abortos realizados. Então, no dia 29 de novembro de 2016, foi julgado um habeas corpus de número 124.306, pedindo a liberdade para os 5 réus da clínica de Duque de Caxias. E o que fez o ministro Luiz Barroso, lembrando que entre esses réus estava também a enfermeira que havia sido apontada como chefe da clínica de Campo Grande, onde morreu Jandira, Barroso simplesmente concedeu o habeas corpus e revogou a prisão preventiva de todos os acusados. E, para piorar, em sua sentença, ele ainda declarou a descriminalização do aborto. Ele considerou que não havia sido praticado crime nenhum. Ele afirmou que a criminalização do aborto viola direitos fundamentais da mulher, que em sua autonomia deve conservar o direito de fazer suas escolhas como desejar. Veja que absurdo! A legislação brasileira afirma claramente nos artigos 124 e 125 do Código Penal que o aborto é crime no Brasil, tanto se praticado com consentimento ou não. E só há 2 exceções estabelecidas pelo Código Penal. Uma no caso do aborto para salvar a vida da mãe, a vida da gestante, e o outro caso quando o aborto é praticado por causa de estupro, ou seja, a pessoa engravidou por causa do estupro, então ela resolve praticar aborto na sequência. Nesse caso, a legislação brasileira não considera crime. E a legislação brasileira não estabelece nada de meses. Tipo, o aborto não será considerado crime a partir de tantos meses de gravidez. A legislação brasileira não fala absolutamente nada disso. O aborto, seja qual for o período em que ele ocorreu, ele é crime no Brasil. A não ser nos casos, repito, de aborto para salvar a vida da mãe e aborto por causa de estupro. Mas o ministro Luiz Antônio Barroso, indo totalmente contra aquilo que estabelece o Código Penal, simplesmente
ele emitiu uma sentença que diz que o aborto no terceiro mês não é crime no Brasil. O que é isso? As leis existem para ser cumpridas. Isso é você tomar decisões a partir de ideologia, indo totalmente contra aquilo que a lei estabelece, a lei determina, e o juiz é aquele que deve ser o guardião da lei, é aquele que tem objetivo de julgar as causas dentro da lei. Se o juiz não julga mais baseado na lei, se ele julga baseado na ideologia, o que será do sistema judiciário do país? E interessante que todas essas decisões na área do ativismo judicial têm sido sempre em direção às causas progressistas. É gente tentando descriminalizar o aborto no país, é gente tentando legalizar as drogas no país. Enfim, são sempre inflexões no sentido progressista. Isso não é sintomático? Para piorar, todas as pesquisas mostram que essas causas progressistas não têm a simpatia da maioria da população. E nós sabemos que o legislativo nada mais é do que uma representação da vontade do povo, pelo menos deve ser. É um sistema de representação que nós temos em nosso país e na maioria dos países democráticos. A nossa democracia é representativa, ou seja, você elege pessoas para estarem em seu nome, criando leis e aprovando leis. Pois bem, a maioria da população é contra essas causas progressistas. As últimas pesquisas sobre temas progressistas no Brasil, pesquisas Datafolha, Ibope e outras, têm mostrado que a maioria da população, e não poucas vezes a maioria esmagadora, é contra, por exemplo, o aborto, contra a legalização das drogas. Mas o que faz o judiciário, uma vez que o legislativo não pode aprovar leis progressistas porque os legisladores não vão contra os seus eleitores, eles têm que ser fiéis aos seus eleitores, eles são representantes deles, e eles inclusive têm receio de não se reelegerem se tomarem alguma iniciativa contra a vontade popular. O que é que o judiciário faz então? O judiciário faz às vezes o legislativo, com o seguinte detalhe: o juiz, ele não tem medo de estar antipatizando com o povo, de estar não sendo simpático com o povo, de a opinião pública estar contra ele, porque o seu mandato não tem a ver com eleição. Não é um mandato que ele pode ser revisto a 4 anos ou a cada 8 anos. Não. Você, investido da magistratura, irá seguir nessa função até determinada idade, até quando você tiver uma boa saúde, até um determinado tempo, que é longo. Então você, sem estar preocupado em perder a sua investidura como magistrado a cada 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, no caso do Brasil a cada 4 ou 8 anos, né? No caso do Senado, 8 anos, no caso do governante, o executivo ou o deputado, o vereador, 4 anos, como você não está preocupado em a cada 4 anos, 8 anos perder a sua investidura, então você simplesmente vai lá, passa a caneta, dizendo o que deve ser, indo contra a vontade da população, e fica por isso mesmo. Não deve ser assim, mas infelizmente está sendo assim no nosso país. Queridos, vamos agora para um breve intervalo e já já estamos de volta para tratar desse importante assunto que é ativismo judicial. Não sai daí.
Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para novos convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo à luz da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós estamos falando sobre ativismo judicial. Nós falamos sobre o perigo dessa prática, que é muito comum, lamentavelmente, em nossos dias. E agora eu gostaria de mostrar a vocês algumas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal de nosso país em defesa dessa prática, declarando que não há nada demais, que é algo até bom. Nós vamos ver essas declarações agora e logo depois eu vou retornar com um breve comentário fechando este assunto. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. E hoje em dia, há um espaço muito grande de movimentação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não está mais apegado a regras muito rígidas que estão nos códigos tradicionais, mas baseia suas decisões em princípios. Por isso é que se fala num protagonismo. Nós estamos ampliando, digamos assim, mas dentro da nossa esfera de competência, o nosso espaço de atuação, exatamente porque nós nos baseamos em princípios e nós procuramos alargar a esfera dos direitos fundamentais. Muitas vezes o poder legislativo não é capaz de produzir consensos e, portanto, normatização em relação a temas controvertidos na sociedade, ou porque não consegue, ou porque não quer, e o judiciário tem de resolvê-los, independentemente da existência ou não de norma. É engraçado que todas as vezes em que a gente vai criticar as atitudes dos liberais, o que eles defendem, as causas, as bandeiras que eles carregam e tentam impor goela abaixo da população, eles retrucam, eles respondem dizendo: vocês estão querendo impor seus valores sobre nós. Ora, e o que é que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo impor os seus valores sobre nós. É certo isso? Qual é o local correto de você votar as coisas? É no parlamento. É no parlamento que essas coisas se decidem. É no parlamento em que se vota essas questões. Agora, quando você não tem apoio da população, a população é contra, esmagadoramente contra o que você defende, e quando você não consegue vencer no argumento e no voto na Câmara Federal, no Congresso Nacional, aí você partir para a trapaça do ativismo judicial, aí é demais. Aí é totalmente antiético, é totalmente imoral. Porque existem princípios que devem ser respeitados. Os fins não justificam os meios. Não basta que os objetivos sejam corretos, os meios
para se alcançar esses objetivos também tem que ser corretos, também tem que ser bons. Ora, no caso de vocês, refiro-me àqueles que defendem essas bandeiras progressistas e que partem para o ativismo judicial para impor aquilo que eles defendem sobre a sociedade, não só o que vocês defendem é moralmente incorreto, é moralmente mal, isso pode ser provado por A mais B. Estou falando, repito, de aborto, legalização de drogas e outras coisas mais. Como também os meios que vocês usam para alcançar esses fins também são imorais, também são antiéticos, também são incorretos. Isso só vai contra a causa de vocês. Isso só mostra o quão absurdo é esse movimento progressista que é alimentado por uma elite da sociedade. Isso só mostra como esse pessoal não tem respeito nenhum pela vontade da maioria da população, pelos bons valores, pela ética, pelos reais bons costumes. Quanto a nós, nos resta, no atual contexto, apelarmos para aqueles que foram eleitos por nós, para que eles não se acovardem, para que o parlamento não se acovarde diante do ativismo judicial. Nós devemos conclamar os congressistas a fazer a sua parte, a legislarem, a inclusive votarem leis que derrubem essas decisões absurdas que foram estabelecidas pelo sistema judiciário brasileiro dentro de uma prática totalmente divorciada do bom direito, que é o ativismo judicial. Estamos com uma eleição aí pela frente e a gente, toda vez que chega uma eleição dessas, fica bastante preocupado com a pessoa que vai governar o país, ou governar o nosso estado, ou governar o nosso município quando se trata de eleições municipais. Isso é importante, isso é realmente importante. Mas tão importante quanto, ou talvez até mais do que, é aqueles que nós vamos escolher para ocupar o posto legislativo. Por quê? Porque ainda que o governante não seja lá tão bom, mas se tivermos um Congresso excelente, de excelente qualidade, mesmo os vícios de um governante podem ser tolhidos e nós podemos ter um bom governo por causa de um Congresso virtuoso. O problema é que no Brasil o nosso Congresso não é muito virtuoso, né? Na verdade, o nosso Congresso tem se mostrado nos últimos anos bastante corrompido. Nós temos a maioria do Congresso, pelo menos é o que parece, envolvido com alguma espécie de corrupção. Mas nós estamos diante de uma eleição em que podemos renovar esse Congresso. Escolhemos boas pessoas. Claro que eleição não é você separar anjos de demônios, porque todos são imperfeitos pelo simples fato de serem humanos. Mas numa eleição, nós podemos sim separar os ruins dos piores, os piores dos ruins. Nós devemos escolher os menos ruins para que estejam naquele lugar, nos representando, para que possamos ter, então, um equilíbrio na nossa nação. Pense nisso quando você for votar daqui de poucos meses para eleger os novos ocupantes do Congresso Nacional. Que sejam bons legisladores e que não deixemos de fazer a nossa parte também, de cobrar depois deles, para que eles cumpram a sua função, para que eles cumpram o mandato que nós demos a eles. Que eles possam legislar em benefício da sociedade. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa e eu espero que esse programa tenha sido uma bênção para a sua vida. E até o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira. Um abraço, até lá!